Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Malu, eu sou do projeto Sustenta a Mídia Beatriz, aqui na Escola Beatriz de Souza Brito, e a gente está fazendo nosso segundo episódio do podcast Beatriz. E a gente está com a nossa convidada especial, a Cristina Santos, que é escritora e que está aqui hoje na escola. Beatriz Souza Brito, muito feliz pelo convite. E por que eu estou aqui? Por que eu fui convidada, né? Qual o motivo do convite? A gente convidou a Cristina Santos para a gente tirar dúvidas sobre o livro, fazer várias perguntas que a gente ia fazer sobre o livro. Esse aqui é o livro dela, ó. Eu Produzo Menos Lixo, que é o livro que a gente está usando como base no nosso projeto desse ano. E a gente vai fazer várias perguntas que a gente mesmo elaborou, que a gente criou, perguntas e dúvidas que a gente tem sobre ela e a carreira dela, sobre o livro também, várias coisas. Tá bom, legal. Vamos lá então? Vamos começar? Quer se apresentar pra gente, Cristina? Posso me apresentar. Eu sou bióloga e eu escrevo livros informativos para a infância. Livros informativos são livros que informam, como o nome diz, né? Sobre diversos temas. Sobre a natureza brasileira, então sobre os animais brasileiros, sobre as plantas brasileiras e também esse título aqui, Eu Produzo Menos Lixo. Mas ao longo da entrevista posso falar um pouco mais sobre os livros, se houver oportunidade. Podemos fazer a primeira pergunta? Pode. Pode fazer. Eu queria perguntar por que você decidiu seguir esse trabalho de bióloga? Tá. E também porque eu decidi me tornar escritora como bióloga. Porque assim, por que eu me tornei bióloga? É essa a pergunta? Então, quando eu era criança, eu gostava de ficar na natureza. Eu gostava de pegar bichinho na mão, igual vocês fazem, que coloca a minhoca na mão. Eu gostava de observar os insetos. Eu gostava de... Quando eu ia na praia, não tem aquelas pedras assim, perto do mar? Não tem um monte de bichinhos que aparecem ali, peixinhos? Eu gostava de ficar olhando. Às vezes, quando tinha oportunidade, eu pegava girino, levava para casa, para esperar virar sapo, né? Então, eu tinha muita curiosidade sobre a natureza. E daí, o meu pai, ele me incentivava muito. Ele achava que eu poderia ser bióloga. Então, ele me levava para lugares, né, passeios, onde eu podia ter mais contato com a natureza. E daí, quando eu cresci, eu fiz a faculdade de biologia. O que é biologia? Quem faz a faculdade de biologia estuda? O que é biologia? Bio significa vida, logia, estudo. Então, estudo da vida. Quem faz a faculdade, a universidade de biologia, vai lá para estudar a vida. Qual vida? As plantas, os animais, os seres humanos e até mesmo o que tem na natureza, que não tem vida. Por exemplo, a terra, as rochas, as pedras, né? Então, isso quer dizer que desde pequena eu já sabia o que eu queria ser. E daí, com o passar do tempo, eu comecei eu achei que seria interessante eu escrever livros para as crianças sobre o conhecimento que eu adquiri. E daí eu me tornei escritora. Vamos para a segunda pergunta. Alguém? Qual foi sua inspiração em criar o livro? Boa pergunta. Qual foi a minha inspiração para escrever esse livro? Na verdade, não foi ideia minha escrever esse livro. Um dia eu estava em casa e assim, eu já publiquei outros livros para essa editora aqui, Cortez Editora, que fica lá em São Paulo. Então um dia o telefone tocou e a pessoa que cuida lá da editora, que é o editor, falou assim: Cristina, nós estamos precisando de um livro sobre o tema reciclagem. Mas é o seguinte, não pode ser um livro com cara de manual. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é um manual, é um livro sobre o tema reciclagem. Aí eu falei, nossa, que desafio. Eu nunca pensei em escrever sobre isso. Eu aceitei o convite. E durante a conversa, ele virou e falou assim:
Sabe, Cristina, eu assisti um documentário que falava sobre o lixo do homem pré-histórico, né? Então, os arqueólogos encontravam pratos de argila, ferramentas feitas de pedra que os homens na Idade da Pedra faziam. Então, isso já era o lixo deles. Aí eu falei para ele, nossa, que boa ideia, eu posso começar o livro dessa maneira, falar como que o lixo começou, né, nas nossas vidas, né? Então o lixo já existe desde que nós éramos do período pré-histórico, né? O que é período pré-histórico? É antes de haver as civilizações, né? Então eu desliguei o telefone e comecei a pensar. Pelo fato de eu ser bióloga, eu comecei a pensar em outras coisas que eu poderia colocar no livro. Por exemplo, a questão, o que eu falo no livro lá sobre o lixo plástico, né, que é essa parte aqui, ó, que é o lixo plástico que fica boiando no oceano. Eu já havia lido sobre isso. Então, eu preciso colocar isso no livro, porque isso é uma questão muito séria, a questão da poluição nos oceanos, né? Os animais marinhos morrem. A questão também das enchentes, né? Quando as pessoas jogam lixo nos rios, e isso potencializa as enchentes, né? Porque você tem muito lixo no rio também, e esse lixo pode também ajudar a fazer um transbordamento dos rios. Também, não é só isso, mas também ajuda. E também sobre a questão que eu achava muito importante, o consumo consciente. Porque nessa época meu filho estava pequeno. E eu sempre coloquei para ele, conversei com ele assim, a gente não precisa ter tudo que a gente quer, né? Por que tantos brinquedos? Por que eles precisam ter tantos brinquedos? Então, vamos brincar com o que a gente tem. Quando a gente já cansar muito do brinquedo, a gente vai doar esses brinquedos para as outras crianças, né? Então, a gente está dando outro uso para esses brinquedos. E também a gente pode fazer os brinquedos. Então, eu dava para ele pedacinho de madeira, martelo e prego. E ele brincava com aquilo. Né? E ele fazia algumas coisinhas para ele. Então isso também, questão do consumo. A gente não precisa comprar tudo que a gente quer, né? A gente tem que segurar essa vontade. Então isso era uma questão também que eu queria abordar no livro. E daí mais para frente eu posso falar um pouquinho por que a gente tem que segurar essa vontade, né? Por que isso é importante também para o nosso planeta, e isso é falado no livro, tá bom? Como você faz o livro? Como eu faço um livro? Como eu preparo um livro? Como se escreve um livro? Boa pergunta também. Um livro é assim, ó. Vamos dar o exemplo deste livro. A ideia não foi minha, foi da pessoa que trabalha na editora. Então, quando chega uma ideia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler sobre o assunto. O escritor também precisa ser um bom leitor. Para você escrever coisas, você precisa ler muito para adquirir conhecimento e poder escrever sobre aquilo, né? Não, até mesmo uma pessoa, um escritor que escreve um romance, vamos supor, a história se passa numa cidade, essa pessoa conhece alguém e várias coisas acontecem nesse livro. Vocês sabiam que todas as coisas que estão naquele livro não sai tudo da cabeça do escritor? Porque para o escritor descrever lugares, ou ele precisa viajar e conhecer aquele lugar, ou ele precisa assistir um documentário para conhecer aquele lugar, ou ele precisa ler para saber sobre aquele lugar, para ele poder descrever o lugar que aquela família vai passear, um casal vai morar, até mesmo no filme. Quando se escreve um filme, o roteiro de um filme, e fala assim, vamos supor que o filme vai passar em Florianópolis. Não basta dizer que o filme vai passar em Florianópolis. A pessoa precisa conhecer os lugares de Florianópolis para saber que locais Florianópolis vai ser mostrado, né? Então, para escrever um livro, é necessário ter conhecimento antes. Tudo bem, tem conhecimento? Agora eu vou fazer um roteirinho.
Ah, eu quero escrever sobre o consumo consciente, como eu falei. Eu quero escrever sobre a poluição dos mares, o lixo plástico nos mares. Eu quero escrever sobre os R's, né? Eu falei sobre os R's no livro, repensar, reciclar. Enfim, fui listar o homem pré-histórico, como é que era, o que eles utilizavam, né? Montei o roteirinho, agora eu vou começar a escrever sobre cada coisa. Porque isso é uma outra coisa do livro informativo. A gente pode abrir essa página aqui, ler sobre isso aqui. Ah, aqui é a informação do lixo nos mares. Eu vou folheando o livro. Ah, eu não quero ler essa parte agora ainda. Ah, vou ler só essa página, vou ler essa página aqui. Aqui já é outro tema do livro. Então, isso é uma característica do livro informativo. Cada página que você abre está tratando um tema. Você pode ler o livro todo, mas você não existe a necessidade de ler o livro do começo ao fim. Você pode fazer isso, mas também pode ler algumas partes do livro, né? Então, isso também tem que estar... Eu tenho que pensar nisso quando eu vou preparar o livro. E está preparado por assuntos. Tem vários assuntos nesse livro, vocês que viram o livro, não é? Então, isso também eu preciso pensar. Feito isso, tem que ilustrar, não é? Então, tenho vários colegas ilustradores. Eu convidei a Freike, que é holandesa, e a gente se reuniu, ela leu o texto todinho, e depois ela falou, olha, Cristina, aqui eu estou pensando em fazer um relógio, fazer a questão do tempo, da decomposição do material na natureza, e ela foi me falando o que ela queria fazer, esboçando. Eu falei, ótimo. Então, o escritor também tem que deixar o ilustrador livre para pensar e criar. Então, ela criou o que ela queria fazer, estando de acordo com o que foi apresentado no texto do livro. E é assim. Aí a gente o escritor manda o texto e o ilustrador manda as ilustrações. E alguém junta essas duas coisas no computador e faz a arte do livro. Pega o texto em Word, escaneia as ilustrações, joga essas duas coisas para um programa de computador que o designer usa para montar toda essa distribuição aqui, ó, nas páginas. Isso aqui quem faz é o designer, ó. Escolhe essa cor verde que está combinando com o verde da ilustração, tá vendo? Vamos ver outra coisa. Branco, aqui já tem muita cor, olha. Então, o texto eu posso começar aqui de baixo, porque se eu começar aqui de cima, vai ter um brancão aqui embaixo. Então, é melhor que o texto fique aqui. Quem faz esse trabalho todo é o designer, tá? Ah, vou dividir a ilustração no meio e vou botar o texto aqui, ó. Olha como é que ficou legal. Ficou diferente, né? Laranja, porque nessa ilustração aqui tem uma parte bem grande laranja. Ele não ia botar aqui, por exemplo, azul, porque não tem quase nada azul aqui. Então, esse é um trabalho do designer. Design gráfico também é um curso da universidade. Design gráfico, tá vendo? Uma outra coisa. Ilustrador também é um outro curso da universidade. Tá? Esse texto grande aqui, essa frase grandona aqui, ó, justamente para chamar atenção sobre o tema desse texto que está aqui. Então, tá vendo como é que são? Até agora eu já falei de 3 pessoas, ó, escritor, ilustrador e designer, para fazer um livro. É uma equipe. E é assim que faz um livro. Só que o escritor tem que ter a ideia primeiro e escrever. Pode ir para a próxima pergunta? Pode, claro. Eu queria saber de onde surgiu o interesse do assunto. Ah, mas essa parte eu já respondi, né? Uma pessoa ligou lá para minha casa, que foi editor, e deu a ideia para escrever sobre esse tema, lembra? Mas a gente pode emendar essa pergunta aí com outra coisa. Vamos ver. Vamos pensar. Alguém tem uma ideia? Eu tenho. Ótimo. Assim, é porque... eu só quero falar. É porque quando ela fez a pergunta, ela queria fazer outra, mas sem querer ela falou a dela, daí misturou e virou uma só. Então agora ela pode fazer a dela. Vocês podem deixar o tablet em cima da mesa, não tem Pode? problema. Ah, tá. E podem ir olhando as perguntas, fica mais fácil. Como você se fez para se aprofundar no assunto?
Ah, eu tive que ler bastante, pesquisar sobre os temas que eu pensei em escrever, né? Eu precisei. Uma das coisas que eu fiz, sabe o que que foi? Eu entrei em contato com a CONCAP e perguntei pro pessoal liguei para a CONCAP, primeiro entrei no site e vi que tinha uma cartilha. E aí sobre questão da reciclagem. E liguei para lá e perguntei como é que eu faço para ter acesso a essa cartilha. E aí eu tive que ir lá buscar. Eu fui até lá, ele falou, a gente vai separar uma para você. E eu fui lá e busquei esse livrinho que falava só sobre a questão da reciclagem mesmo. Já tinha aquele material na internet nessa época? Porque atualmente eles têm uma parte dentro da secretaria que está escrito folheteria. E ali tem adesivos de lixeira, tem essa cartilha, tem uma dezena de informação atualmente. Então, tem coisas que esse livro foi escrito em 2013. Então, 2015. 2015. Então, de lá para cá, muita coisa coisa mudou, mudou, já, ou seja, houve uma evolução, né, de materiais e tudo para disponibilizar para a população. É, porque um dos lugares que a gente tem como pesquisa é esse acervo deles. Aham. Tem bastante material. Na época eu encontrei bem pouca E coisa. tem agora mais ainda devido à Agenda 2030, né? Sim. Da Folha para Lixo Zero. Aham. Daí tem um material mais novo ainda, porque é recente. Sim. Calma aí. As ideias que você trouxe no livro, você consegue desenvolver na sua casa? Ah, excelente pergunta. Será que aquilo que o escritor escreve, ele faz? Outra coisa. Quando eu preparei esse livro, escrevi esse livro, eu aprendi muita coisa. E foi a partir de preparar o livro que eu comecei a fazer. Eu fazia um pouco, mas não fazia muito. Mas depois que eu preparei o livro, eu faço muito mais. Então, por exemplo, o que eu faço na minha casa? Eu tenho 3 lixeiras na minha casa. Eu tenho baldinho para colocar o material orgânico, porque eu faço parte de um programa que se chama Angatu. O Angatu deixa o baldinho na sua casa e cada semana ele tira o baldinho cheio e me entrega um baldinho vazio, desse tamanho assim, ó. Só para colocar o resíduo orgânico, resto de alimentos, casca de frutas, tudo que é orgânico, né? Então eu tenho meu baldinho na cozinha, desse tamanho assim, ó. Tenho uma lixeira só para material reciclável. Então nessa lixeira eu coloco plástico e alumínio e papel. Eu tenho separado uma caixa onde eu coloco vidro, porque agora tem a coleta só de vidro, né? Tem os containers, os coletores de vidro na cidade. Que cor que é coletor de vidro que fica na rua? Verde, muito bem. Então eu separo todas as garrafas, tudo que é de vidro. E eu tenho uma outra lixeira que é aquilo que não é reciclável. Rejeito. Que é o rejeito, esponja de cozinha. O que mais que é rejeito? Vamos lá. Aqueles papel de... Aluminizado, né? Dentro. Mas papel com gordura. Papel com gordura. Caixa, tipo, de todinho, essas coisas, mas esse tipo, caixa de todinho, algumas outras coisas, eles não são obrigados a ser rejeito, tipo, papel, plástico de bolinho sujo, esse tipo de coisa, eles não são obrigados a ser rejeitos, eles podem ser reciclados se você fizer certo. Como a gente faz aqui na escola, você, tipo, a gente tá ensinando as crianças na hora que trazem lanche a fazer. Você pega, tipo, uma caixinha de todinho, você tem uma tesourinha ali, você corta, lava certinho e bota pro reciclado e acaba menos um rejeito e mais uma coisa nova no mundo. Isso que você falou. O que você quer falar alguma coisa? Não. Então, isso que você falou, que vocês estão fazendo, é bem importante. A gente tem que passar uma aguinha, tem que dar uma lavadinha. Vamos supor um potinho de plástico de iogurte ou de Yakult. Tem que passar uma água ali para colocar, por 2 motivos. Aliás, é um motivo, e um motivo bem importante. Quando esse material reciclável vai lá para fazer a separação, num local lá na CONCAP para fazer a separação, ele não é obrigado a sentir o cheiro de coisas que estão apodrecidas ali dentro. Fora que pode juntar inseto, juntar barata.
né? Então tem que estar limpo, porque eles manuseiam isso. Então, primeiro é por respeito a essas pessoas que vão manusear. Então você lava, enxágua, tira o restinho de iogurte, tira o restinho do pote de manteiga, né? Do requeijão, passa uma aguinha com uma esponjinha para tirar aquele resíduo do requeijão. Tudo isso precisa fazer para colocar na vasilha de recicláveis tudo limpinho. Para quando chega lá na separação, e aquelas pessoas vão trabalhar com a separação do plástico, do papel, uma esteira que corre assim, separa o plástico, separa o papel, separa o alumínio, para que seja um material limpo. Eles né? foram até lá, eles viram A esteira, o pátio. da cooperativa para fazer a separação. E eles comentaram isso, que é importante estar limpo esse Sim, material. porque até pelo valor de mercado, né? Porque É. se tiver danificado, perde o valor e aí não conseguem fazer a venda. E lembrar que essas pessoas trabalham, esse é o ganha-pão deles. Eles separam e vendem esse material. Então, é bem importante esse trabalho que nós fazemos em casa para eles lá, né? Última pergunta. Alguém quer fazer outra pergunta? Quem? Faz. Faz, depois É ela a faz. 6, tá? Qual era a sua intenção de passar essa informação para as pessoas? Qual era a minha intenção? Foram muitas. Uma intenção é inspirar os leitores a fazer um pouquinho o que esse livro fala, né? Eu acho que uma das coisas principais assim que eu penso hoje é a questão da praia, quando a gente vai à praia, e esse livro fala bastante isso, né? Quando a gente vai à praia, a gente deve deixar as coisas jogadas na areia, as coisas de lanche, né? O plástico, porque se a gente fizer isso, o que vai acontecer com esse plástico todo? Vai pro mar. Vai pro mar. O vento leva, né? Quando o mar O sobe, bicho vai comer. um bichinho pode comer, mas o pior é o mar subir e levar todo esse lixo plástico, ou o vento levar todo esse lixo plástico pro Quando o mar. mar leva esse tipo, vamos um exemplo, que acontece muito, sacola de mercado. É. Muitas tartarugas não morrem asfixiado porque, tipo, engoliu achando que era comida, achando que era alimento, comeu a sacolinha de mercado e morreu asfixiada. Eu sempre passo os verão, eu sempre vou viajar no verão pra Praia de Torres. Sim. E sempre que eu vou, eu acho muito animal. Tipo, eu achei tartaruga grandona assim, Na asfixiada na areia com a sacola de mercado. E não é só a tartaruga, né? Sim, muitos animais também. Tem ONGs que estão fazendo pesquisas e essa é uma ideia também, né, talvez não dê tempo esse ano, mas que eles façam uma saída de estudos para a praia também, façam essa retirada de resíduos da areia e tem uma atividade de microplástico, porque nós estamos consumindo plástico através dos peixes, porque esses plásticos eles vão para o oceano, dissolve, né? Vira microplástico, o peixe está se alimentando e tem ONGs fazendo pesquisa que a gente esteja consumindo um cartão de crédito de plástico, né? Como se tivesse várias vezes, come peixe e você está consumindo também. E já acharam até microplástico em órgãos de humano. Então não são só as tartarugas que estão sendo prejudicadas, né? A gente também... Todos os seres vivos estão sendo prejudicados, né? Todos os seres vivos que vivem no oceano, as aves marinhas, quando elas já pegam peixe que já tem microplástico no seu organismo, ou as aves marinhas também podem comer um pedaço de plástico sem querer. Então, assim, Mônica, é uma sugestão, quando vocês fizerem esse trabalho na praia, faz uma marcação de um quadrante, de um retângulo, de um quadrado grande, faz a marcação dele e trabalha com aquele, porque aí você pode multiplicar esse tamanho, matemática, com o tamanho da praia, pesquisa quantos quilômetros tem a praia, o tamanho da faixa de areia, e aí você tem uma proporção, aquilo vai te dar uma referência do que tem na areia da praia. E para achar o microplástico tem que usar peneirinha fina, Sim, né? feita uma atividade com a Escola do Mar, a gente faz uma atividade em parceria com eles e tem essa oficina de microplástico. Isso que eu falo da marcação, eu tenho falado isso sempre, porque uma coisa é você ir pela areia catando, outra é você estipular um espaço para fazer isso.
Porque aí você proporcionalmente você tem uma ideia de quanto isso está impactando o restante da praia, né? Lógico, uma coisa não impede a outra, Sim. mas pensando no método científico, né? E outra coisa interessante também, vocês já visitaram o Projeto Tamar Sim. na escola? O Tamar comigo não, eles É. foram no R3 Animal. O R3 Animal também, porque o R3 Animal, eles tem um outro grupo que está trabalhando lá na área do R3 Animal, no Parque do Rio Vermelho. Eles pegam a função, por exemplo, vocês estão na praia, tá? Vocês vão à praia e encontram uma tartaruga na areia, que nem ela falou, eu já encontrei uma vez. Ou encontra ave marinha na areia, gaivota, outras aves marinhas. Eu já encontrei um pássaro assim bem grande. Ele com o corpo aberto, cheio de garrafa, Pedacinho de plástico, canudinho, plástico, um monte de coisa assim. que na deixa barriga, né? Na areia. Então, eles coletam esses animais mortos justamente para ver o que tem no estômago desses animais. Então, uma notícia assim, muito triste é que cada vez mais menos tartarugas estão chegando à idade adulta. As tartarugas estão morrendo por causa do plástico antes de ficar adulta. Isso é muito sério, porque se continuar desta maneira, o que pode acontecer daqui a alguns anos? Não tem mais tartaruga. Não tem mais tartaruga marinha, porque se ela não chega à idade adulta, ela não põe ovos para ter mais tartaruguinhas, né? Vocês sabiam que as tartarugas marinhas, elas colocam assim média 80 ovos por aí? Só uma tartaruguinha chega na idade adulta. Vocês sabiam disso? Porque as tartaruguinhas, aí não tem nada a ver com, quase nada a ver com lixo. Tem a ver com que elas são muito pequenininhas, quando elas saem do ninho na areia e vão chegar até o mar, só nesse percurso da areia tem aves marinhas que pegam as tartaruguinhas bebezinhas, que são desse tamaninho, com a casquinha bem molinha ainda. Quando elas chegam no mar, os peixes comem as tartaruguinhas. Eu queria dizer também Fala. que em questão do lixo, dá pra colocar um pouco de lixo nisso. Tipo, se os lixos vai atrapalhar mais ainda o caminho. Pode ser que aconteça isso. Ou também a ave marítima vai lá e vai comer a tartaruga, acabe pegando um plástico também junto. Pode acontecer, tudo isso. Tudo isso. Então ela tem que vencer tudo isso enquanto ela é bebezinha. Aí quando ela cresce, qual é o outro perigo que ela tem pela frente? No mar? Morrer com O plástico, né? Então, é difícil. A vida da tartaruga é bem difícil. Da tartaruga marinha. Mas é bacana vocês visitarem o Projeto Tamar para saber um pouco mais sobre isso e saber quantos tipos de tartaruga marinha tem nos nossos mares também. Tá? São 4, acho que se não me engano, são 5 tipos de tartarugas marinhas. E elas são... É bacana conhecer o trabalho que eles fazem aqui, no Projeto Tamar. Tá também na nossa lista de saídas. Saídas. O tempo foi curto pra fazer tudo que tem. Ano que vem tem mais. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Quantos livros tu já fez? Quantos livros eu já escrevi? Eu já escrevi 16 livros. 16. Um tá quase pronto. Talvez seja publicado esse ano. Na verdade são 17. Um tá quase pronto, vai ser publicado ainda esse ano. E tem um outro que já está em finalização. Então o escritor ele não pode parar de escrever livro. Ele está sempre pensando em livro, escrevendo, publicando. É uma carreira, é uma profissão. Que a gente não tem que estar sempre pensando em coisas. E na realidade eu sempre tenho, pelo fato de eu ser bióloga e ter tantos assuntos sobre a natureza, vai sempre surgindo uma nova ideia. Vocês têm alguma ideia para um livro para eu escrever? Vamos ver. Um livro que tipo de livro que vocês gostariam que tivesse assim sobre a natureza? Animais marinhos. Animais marinhos? Eu tenho um, tá? Que chama A Vida em Grupo nos Mares. Mas dá para escrever mais coisa ainda. O que, por exemplo, dos animais marinhos? Eu acho que você poderia juntar lixo com Aham. animais marinhos e talvez com mídia. Mídia? Sim. Como assim? Me explica.
se inspirar nesse e se inspirar no outro e fazer uma junção dos dois. Ah. Tipo, se focasse bastante nos animais, não muito de mídia, mas se pegasse bastante os animais marinhos e falasse com lixo, tipo aqui, ó. Ela já fez um dos biomas, é meio midiático, né? Porque Olha tinha um esse jogo daqui. online. Ó, aqui, ó. Essa Não existe parte. mais. Essa parte aqui, ó. Sim. Você fazer tipo isso daqui, só que com a quantidade de animais que morrem no ano por prejudicado pelo lixo, prejudicado pelo plástico. Ah, E daí tá. você fala aqui, tartaruga, vamos dar um exemplo, 10 mil tartarugas morrem no ano pela saco de lixo plástico. por causa do plástico, sacolinha de mercado, esse tipo de coisa. É uma baita de uma pesquisa, né? Ver como é que o lixo plástico está interferindo na vida marinha, né? Que animais que estão sendo afetados na vida marinha. E assim, esse período, a gente está passando pela década do oceano. Década são 10 anos. Então, acho que a gente já está no 3º, 4º ano. Então, durante 10 anos, o mundo inteiro e várias universidades, órgãos de pesquisa, todo mundo que trabalha com mar está fazendo pesquisa, vendo o que se pode fazer para melhorar a vida nos mares. Então, é a década do oceano que a gente está chamando, que foi promulgada pela ONU, Organização das Nações Unidas, né? Então, é um grande momento assim para se estudar tudo o que se pode para melhorar a vida nos mares, porque como a professora Mônica disse, nós já estamos consumindo microplástico e o microplástico está nos afetando também, né? Então não só está afetando a vida marinha, como está afetando as nossas vidas também, ou seja, está afetando tudo que é vida, que tem a vida, né? E então é isso. Então dá também para pesquisar um pouco sobre a década do oceano também, que eu acho que tem a ver também por causa da questão do lixo, né, nos mares. Já que vocês estão investigando, fazendo pesquisas em várias áreas sobre a questão do lixo, né? É uma ideia. Eu tenho uma pergunta. Sim. Todos os livros que a senhora fez foram ilustrados Pela Freike. A Freike ilustrou 2 livros meus. O outro é o Abecedário da Natureza Brasileira, que está lá no meu site. Meu site é cristinasantos.com.br. Lá estão todos os livros que eu já publiquei. Tem um ilustrador que se chama Leandro Lopes. Ele também é biólogo. Só que ele se especializou na ilustração, no desenho de animais, desenho de plantas. A gente chama de ilustração científica. Então ele desenha animais com perfeição, plantas com perfeição. Então ele é um outro ilustrador que trabalha comigo. Tem outro que se chama Alexandre Viana, ele é arquiteto e também sabe desenhar animais. Ele já ilustrou 2 livros meus. Um sobre Florianópolis, porque mostra a arquitetura de Florianópolis. E esse que eu falei da vida em grupo dos peixes marinhos. Ele é mergulhador, então ele desenhou os peixes. E ele sabe desenhar peixes muito bem. Então, eu preciso ter ilustradores comigo que consigam desenhar aquilo que eu estou escrevendo. Porque a ilustração no livro informativo, ele informa muito, tanto quanto o texto. Então é importante ter bons ilustradores para poder mostrar o que está sendo dito no livro, no texto do livro. Entenderam? Isso é muito importante, ter bons ilustradores. Eu queria fazer mais uma pergunta. Pode fazer. A senhora lembra mais ou menos... Não, claro que vai lembrar, né? Mas poderia falar o nome de todos os livros que a senhora já fez? São 19 livros. Eu não- 17 livros. Eu vou me enrolar nisso aí. Não precisa. Mas vocês tiveram acesso ao site dela, né? Assistir. Eu deixei o endereço do site para vocês pesquisarem. Tem livros sobre mamíferos, sobre peixes, sobre abelhas, sobre formigas, sobre os animais do bioma Mata Atlântica, que é Acho que eu o... me lembro desse livro, tinha um papagaio na capa Esse tinha um papagaio na Eu já capa. vi. O ano estuda. Chama-se Mata Atlântica, o bioma onde eu moro. Não lembro.
E lá tem 36 animais. Você se lembra de algum animal do livro? Não. Nenhum? E faz desde o 4º ano que eu vi. Tchau, querida. Não tem Tchau. problema, tem que sair. Tá bom, tchau. E vocês aqui, não querem fazer perguntas? Eu quero mais uma. Fala. Você já trabalhou ou conheceu algum outro autor? Outros escritores? Sim, claro. Os escritores gostam de conhecer outros escritores para trocar ideias, para conhecer o livro deles. Por exemplo, ontem à noite eu fui no lançamento de um livro de um escritor daqui de Florianópolis. Só que ele escreve sobre outras coisas. Ele escreve livro de contos, poesias, crônicas. Então são coisas que ele são textos que falam sobre coisas que ele sente e ele pensa. É completamente diferente desse aqui. Mas como eu sou uma boa leitora, eu gosto de ler também poesia, gosto de ler contos, eu gosto de ler trabalhos de outros autores também. Porque quando eu leio livros de diferentes temas, eu estou aprendendo também a escrever. Porque eu estou conhecendo o estilo de escrita deles, como que eles escrevem sobre determinadas coisas. E isso me ajuda também na hora de eu escrever. Então, eu sigo alguns autores, eu compro livros de determinados autores, né? E o escritor precisa fazer isso. Faz parte do trabalho do escritor. Quer perguntar alguma coisa? E você? Não? Mais perguntas? Curiosidade? Eu acho que já acabou já as perguntas. Então tá, então eu tenho uma pergunta. Vocês gostam de ler? Sim, São bons Sim. leitores? Sim. Sim? Vocês conseguem se lembrar o nome de um livro que vocês leram? Fala. Diário de um Banana. Eu adoro o Diário de Banana. O primeiro. O Diário de Zumbi do Minecraft. Isso eu não conheço ainda. Você? Headstopper. Como é que chama? Headstopper. Sobre o que é a Headstopper? É sobre uma série, mas eu acho que É de pessoas bi, né? Ah, legal. Você? Authentic Games. Bacana. Sementes do Fantasma. Sementes falando, mas parece que dá medo, hein? É de cabeça para baixo, é poesia. Poesia, que legal. E você, Mônica? Lembra de algum livro? Eu adorava o Diário de Banana nessa época de adolescente. Que mais? Os últimos que eu lembro é só os livros do mestrado. Mas eu tô lendo agora um de educação ambiental, diálogo com Paulo Freire. Ah, bacana. Que é para eu também ter conhecimento científico daquilo que a gente está falando, né? E inspirar o teu trabalho, né, Mônica? Trazer inspirações, né? Que é o que eu falo para eles, né? Eles chegam aqui e fazem as atividades do projeto, mas o que tá por fora, eles não têm ideia porque a gente não fica falando sobre isso, né? Mas para o projeto chegar no que ele é hoje, ele foi uma junção de várias metodologias, vários fazeres pedagógicos que eu venho construindo, né? Antes de ser professora de sala informatizada, eu era professora de sala de aula. Então já dei aula para o 5º ano, para o 2º, para o 3º, para o 4º, né? E trabalhei com um projeto de pesquisa numa escola, então a parte de iniciação científica foi daí que nasceu, né? Trabalhei bastante com animais marinhos, tubarão, arraia, então me apaixonei por esse tema, né? E aí, quando eu fui trabalhar no Colégio Catarinense, foi que eu me dei conta do assunto da área da sustentabilidade, que o colégio já trabalhava com o coletivo Lixo Zero. Né? E aí, quando eu fui para a sala informatizada, eu não sabia mais trabalhar diferente. Né? Então, quando eu cheguei na escola, eu conversei com a gestão e falei, olha, eu queria trabalhar dentro da sala informatizada com as mídias, mas com trabalho de pesquisa científica e se pudesse também com sustentabilidade. E aí eu fui atrás de um problema, de um motivo para desenvolver esse trabalho. Então, o que vocês têm hoje, da forma como ele foi estruturado, foi uma junção de vários anos de docência para chegar no que é hoje. Então a gente consegue fazer a parte científica, que eu acho que é importante, porque não adianta, pensa comigo, não adianta vocês virem aqui mexer na compostagem, na leira, mexe lá, põe, né? Porque daí vira uma coisa mecânica. Eu sei que eu estou indo lá, colocando resto de orgânico, tampando com folha,
fiz a minha atividade e fui para casa. Mas por que eu estou fazendo essa compostagem? Por que eu estou mexendo no minhocário? Por que eu estou pesando o resíduo reciclado que não é meu, não é nem lixo de vocês? Mas a gente está pesando para um dado científico para a gente ter ideia de quanto não está sendo encaminhado para aterro sanitário. Tá, mas isso por quê? Né? Qual que é o motivo de a gente estar fazendo tudo isso? Para que vocês tenham essa ideia aqui e comecem a reproduzir em casa também. Então, não é só o trabalho da prática, ele é científico, identificar agora como vocês escutaram. E eu já tinha falado sobre isso também, da quantidade de resíduos que tem no oceano e quanto está impactando a vida não só da vida marinha, a nossa vida também. Então, se a gente não mudar agora, se a gente não fizer isso dentro da escola e vocês reproduzirem, levarem para casa, através do podcast, mais pessoas terem acesso a essa informação, vai chegar um momento que a gente, como aquele curta-metragem que eu passei no início do projeto, que ele é bem impactante, né? Que a gente vai estar nadando no lixo. Porque, claro que isso é bem catastrófico, né? Daqui a 50 anos, mas se a gente não mudar... Não mudar, não cuidar, começar a cuidar... Fora que eu não estou nem falando da questão da agroindústria, das plantações, dos biomas que estão sendo destruídos, não tô nem chegando nisso lá ainda, né? Mas eu estou aqui começando, né, de pouquinho em pouquinho. Então, isso é o que a gente fala, eu não falo para vocês, olha, o que a gente está fazendo é alfabetização científica, mas é o que eu estou trabalhando com vocês. Trabalhar cientificamente aquilo que vocês veem na prática, para que vocês coloquem isso na vida de vocês, para que faça sentido. Para quando vocês forem, tu não tem horta em casa também? Tem. Que quando ele tiver uma horta em casa, ele sabe como cuidar da terra, que tem que regar, que tem que adubar, né? E ele mesmo pode produzir o adubo, né? O adubo vem de dentro de casa. Em vez de comprar na agropecuária, começar a fazer a compostagem em pequenos baldes, no próprio terreno da casa, também dá para fazer. Né? Então a ideia é que vocês aprendam aqui e levem para casa também e comecem a fazer as pequenas ações. E que esses conhecimentos vão internalizando também, né? Que faça sentido. Isso está interligado com muitas coisas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quantos tipos de planta você tem? Na minha casa? Eu moro numa casa com um quintal bem grande. E daí eu planto árvores. Eu não tenho horta. Eu tenho temperinhos. Eu planto temperinhos e alguns tipos de chá em vasos. Mas eu gosto mesmo de plantar árvores. E uma coisa que eu acho muito legal lá no quintal que a gente deixa, eu e meu marido, a gente deixa os passarinhos plantarem as árvores. Então, quando começa a nascer uma plantinha no quintal, a gente tenta identificar. Esse aqui é um pezinho de goiaba. Quem é que trouxe aquele pezinho de goiaba? O passarinho. Porque ele comeu uma goiaba em algum lugar, em algum quintal, engoliu a fruta, engoliu a semente, voou. Quando ele fez cocô, no meu quintal, junto do cocôzinho dele, estava a sementinha da goiaba. E daí, então, eu tenho pé de goiaba que nasceu assim, cinamomo, tem embaúba, várias árvores que nasceram sozinhas, porque os passarinhos é que trouxeram a semente. Então a gente deixa isso também acontecer. Saber que a natureza também está contribuindo no plantio das árvores do quintal. Então acho que tem mais coisas que os passarinhos trouxeram do que eu mesma plantei. Isso é uma coisa que a gente observa também, eu e ele. E a gente vai ensinando para o nosso filho também. Isso que a natureza é capaz de fazer. Então isso quer dizer que a própria natureza ela pode recuperar áreas desmatadas. Se a gente deixar uma área desmatada quietinha, ela vai se recuperar, se regenerar, porque a própria natureza consegue fazer isso também, se a gente não interferir. Não é bonito isso? A própria natureza consegue se recuperar, se a gente não interferir? Sim. Não é bacana? Pois é, também acho. Então é isso, pessoal. Então a gente pode ir encerrando nosso segundo episódio do podcast. Se tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Pode encerrar. Então tá. Obrigada, Cristina, pela tua presença. Sempre bom ter você nos projetos, né, como parceira.
E mais uma vez falando, né, que o livro ele é base do projeto, ele está articulado com todas as atividades, com todas as saídas de estudos. Ele foi o planejamento ele foi pensado a partir do livro, né? Eu acho que isso é importante deixar bem claro, né? Então, agradeço a tua participação, pela oportunidade dos alunos terem contato com o autor do livro, né? Uma coisa é a gente ler o livro, outra coisa é a gente ter o autor aqui do lado, né? Olha só como é importante, né? E agradecer pela tua participação também no nosso primeiro podcast da escola, segundo episódio. Tá, eu agradeço também e eu fico assim, me sinto muito honrada de saber que o livro está sendo usado, que vocês estão utilizando o livro e que vocês tiveram interesse de me entrevistar. Então, isso é uma recompensa para quem escreve um livro, é uma recompensa assim, muito grande, de saber que o que a gente produziu e fez está sendo utilizado e está sendo apreciado. Então, eu agradeço muito também. Então, tá. Obrigada, então.